Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, em uma parceria com a TV União Espírita de Maceió, apresentam Quinta Jornada Espírita de Penedo, promoção do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré e Seara Espírita Chico Xavier, Penedo. Conferencista convidado, Gerardo Campana Neto, de Alagoas. Tema, Ante a Crise, Fé e Esperança. E representando a coordenadora do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, nós convidamos a Luíse para fazer essa representação. Enquanto ele chama a Luíse, que está no salão principal, a gente aguarda só um minutinho para começar a prece inicial. Estamos aguardando você aqui na mesa, representando sua mãe. Agora sim, composta a mesa, nós convidamos o irmão Antônio para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fazer nossa prece inicial. Vamos fechar. E na Irmandade, que seja um ambiente de paz, que seja um ambiente de luz, que seja um ambiente de elevação e de conhecimento. E que nossos espíritos, cada vez mais, alcancem a sabedoria e a pureza necessária para atingir cada vez mais um degrau acima na busca de Deus e na busca da felicidade. Assim seja.
Antes de passarmos a palavra ao primeiro orador, nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos aos parceiros e amigos que nos ajudaram a fazer essa jornada uma realidade. Agradecimentos à Prefeitura de Penedo, na pessoa do prefeito Ronaldo Lopes, à Secretaria de Comunicação, Secretaria de Cultura, Hortifruti Banca da Gilva, Biscoito Delícia, Galpão Zureta, Laboratório Lab Vida, Vovó Lali, TV União Espírita, Sistema Deus Conosco, Rádio Penedo FM e Coco Chique. Dados os devidos agradecimentos, nós passamos a palavra ao Rui Andrade. Então, boa noite a todos e a todas. Retomando aí nosso segundo dia, ontem foi um dia esplêndido, cheio de reflexão. E como eu disse ontem, nós fizemos isso com carinho, pensando exatamente nas nossas reflexões. Ontem, a gente aprendeu por que é a dor, por que ela existe, de onde ela vem. Hoje, a nossa reflexão é em torno, quando ela vier, diante da crise. E amanhã, quais são essas dores, né? As dores da alma. Então, eu me sinto como participante de um grupo que organizou isso. O grupo não foi pequeno, pessoas voluntariosas se reúnem para que isso aconteça. A gente fica feliz pelo sucesso. Principalmente esse ano em que o nosso seminário está sendo transmitido ao Brasil e quiçá, para o mundo que acesse as redes aí do Sistema Deus Conosco e as suas outras emissoras que estão conectadas nessa proposta. Então, meus irmãos, eu sempre digo, sair da rotina e vir buscar alguma reflexão já é do espírito que quer luz, já é daquele que tensiona melhorar, já é daquele que busca alcançar um certo nível de felicidade, ainda que a felicidade aqui não seja completa. Mas quando a gente permite buscar em Jesus o nosso modelo e guia, algo que nos console, isso é profundo. Não é para todas as almas, não são para todos os espíritos. São para aqueles que já estão na seara de Jesus, iniciando isso que nós estamos fazendo aqui. Então, minha proposta para hoje é de convidar atentamente as reflexões de Gerard, que a gente já conhece. É um companheiro que sempre está com a gente. Nunca diz não, Gerard. Né? Obrigado sempre. Henrique, que faz esse contato com o Gerard, Júnior. E é um momento único, porque ele vai trazer reflexões de um profundo conhecedor da psique humana, dada a sua profissão e dado os seus estudos da doutrina espírita. É um prazer estar com o Gerard aqui, é um prazer ouvir Gerard com os seus conhecimentos, suas reflexões, e com certeza nós que estaremos atentos à sua fala, só teremos a aproveitar. Então, hoje, um bom seminário para todos nós, e amanhã, com o Frederico Menezes, vou fazer um convite da Ana. Venha e traga mais um vizinho, para que possa beber dessas emoções. Nesse momento, desfaz-se a mesa. Nós agradecemos a quem a compôs e passamos a palavra ao Gerardo Campana, ele que é psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal, diretor clínico do Núcleo Expandindo da Consciência, Lumen, facilitador de treinamentos em meditação e autoconhecimento. Com vocês, Gerardo Campana. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Quando o Henrique me telefonou, eu disse, rapaz, você vai terminar acusando o pessoal eu indo lá pela segunda vez. Ele disse, não, vamos lá, o pessoal é paciente. E aqui estou eu. Eu estava escutando os temas
o tema de ontem foi relacionado com a dor. O de hoje tem uma correlação com dor também. E eu estava me recordando que o ano passado eu falei sobre por que Deus permite o sofrimento, né? Ou seja, está relacionado com aquilo que está muito presente em nossas vidas, que é a dor e o sofrimento. Obviamente, a vida da gente não é só feita disso, felizmente, né? Mas de vez em quando aparece. E falando sobre isso, eu estava ainda agora recordando, né, que quando eu estava organizando o que ia falar, não pensei nisso, mas agora eu lembrei. André Luiz, num dos seus livros, ele fala a respeito do tempo de colheita e do tempo de semeadura. Ele explica que o tempo de semeadura é o tempo em que tudo parece estar calmo. E esse tempo de semeadura é o tempo que a vida nos concede para que a gente aprenda, se fortaleça, né? Modifique o que for necessário, porque depois vai chegar o tempo de colheita. O tempo de colheita, ele tem a ver com a atualidade, tem a ver com o passado. O passado seja nossa infância, seja vida passada. Por que é que eu estou colocando infância e vida passada? Porque vida passada, ela faz parte do contexto do nosso arquivo mental, do nosso arquivo espiritual. Quando a gente está no plano espiritual, se organizando para voltar aqui, se a gente já tem um certo nível evolutivo, a gente participa. Se não, essa programação pode ser feita pelos nossos orientadores. E muitas vezes a gente não tem nem consciência que está voltando. Disse uma vez Emmanuel que uma percentagem enorme dos seres humanos não tem nem consciência de que fazem esse trânsito daqui para o plano espiritual e do plano espiritual para aqui. É como se estivessem permanentemente num estado de sono que não tem consciência dessa mudança. Ou seja, do lado de lá age como age aqui, e aqui age como estava agindo do lado de lá, até que comece o despertar. E um dos fatores, mas não o único, para esse despertar são as situações que causam impacto em nós, né? Então, aquilo que nos acontece tem a ver com a atualidade, desde o nosso nascimento, vida intraútero e como a gente vem vivendo, e tem a ver também com o passado mais remoto. E aí André Luiz ele nos explica que o tempo de colheita é aquele tempo em que também se faz a verificação do aprendizado. Se a gente aprendeu ou não. Mas não é ninguém que está verificando, somos nós mesmos. Se a gente não aprendeu, a gente repete. Se a gente aprendeu, há uma mudança e, portanto, uma conquista e uma promoção do ponto de vista espiritual. Quem é que nos promove? Nós mesmos. Nós mesmos. Então, é o tempo de semeadura e o tempo de colheita. O tempo de colheita equivale àquilo que nós chamamos de crise. Mas para que a gente vá mais adiante, é muito importante que a gente converse que crise pode ser aquela que a gente considera como crise, algo mais sério, ou uma tristeza, que eu amanheça. Aqueles dias melancólicos, aqueles dias meio de sombra em que a gente se sente mais pesado. Vocês talvez não vivenciem isso, porque já estão no outro patamar espiritual, mas isso na minha vida e na vida da humanidade é muito comum. A gente vivenciar esses dias mais pesados, esses dias de sombra. Então, são crises.
Né? Então, crise não é somente aquelas fases mais complicadas, mais complexas. Crises, elas estão relacionadas com o trabalho que a gente realiza, estão relacionadas com o nosso corpo, o nosso organismo, estão relacionadas com família, comunidade, povo e até planeta. Né? Porque tem crises pessoais e tem crises que são sociais, coletivas, planetárias. A gente está vivendo atualmente uma crise planetária, que é um processo de colheita, uma etapa de colheita, onde temos a oportunidade de verificar o que já aprendemos, né? E, ao mesmo tempo, está havendo uma separação, ou seja, daqueles que irão permanecer aqui e daqueles que irão retomar o processo de aprendizado, da conexão consigo e com Deus em outras instâncias ou outras localidades evolutivas, que não aqui no planeta Terra. Então, configurado isso, é fundamental que a gente tenha essa ideia, que a crise não é somente quando algo muito sério acontece, mas quando algo que nos parece pequeno também é crise. E por que é importante? A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de que a gente visse esse primeiro vídeo. Não vou comentar sobre ele agora, mas depois a gente vai voltar para ele. No curso, eu trouxe 3 vídeos para a gente assistir juntos. É o anterior. Isso. Está mais rápido aí. Está muito rápido. Pode passar. Bom, isso aqui está representando um pensamento. Pode deixar. Depois a gente vai voltar para esse vídeo, com mais calma. E ele tem uma importância muito grande naquilo que ele mostra. Tudo na vida da gente tem a ver com um binômio, pensamento, emoção. Tudo na vida da gente. Uma emoção pode gerar pensamento, e o pensamento pode gerar emoção. E aquilo que a gente pensa repetidamente gera hábitos. Um hábito repetido, ele gera um condicionamento forte. Condicionamentos moldam o caráter da pessoa. E aquilo parece ser inevitável e termina sendo o fator preponderante para ser feliz ou infeliz. Mas a gente vai voltar para isso. Então, eu falei um pouco a respeito da crise, e ainda vou voltar para ela, mas para que fique mais claro o entendimento a respeito da importância da crise na vida da gente,
Porque o tema é ante a crise, fé e esperança, né? Mas para que a gente tenha fé e esperança, a gente precisa entender o que é a crise. Senão a gente fica só esperando que a crise passe. Ou então rezando a Deus para que resolva a crise. Mas a crise ela tem uma importância enorme na vida da gente, no processo de aprendizado. Mas para que a gente entenda isso, é fundamental, eu falei isso da vez passada, não sei quantos daqui estavam presentes, nem sei se lembram também, né? Já faz um ano, e falei uma vez. É muito importante que a gente entenda que nós, como seres humanos, não constituímos uma unidade. Nós somos, por enquanto, multiplicidade. E o papel da vida e das reencarnações é para que a gente vá saindo da diversidade dentro da gente para uma unidade, ou seja, num processo de autointegração. Somente depois que a gente consegue se autointegrar, integrar as diferentes partes que compõem o nosso ser, é que a gente entra na holointegração, a integração com o todo. Enquanto isso não ocorre, a gente está separado dentro da gente e, consequentemente, nos sentimos separados uns dos outros e do ambiente onde a gente está localizado. E é por isso que a gente atrapalha tanto a vida uns dos outros, vocês não, mas eu e a humanidade lá fora, a gente atrapalha demais a vida uns dos outros. Colabora, mas também atrapalha. E a gente destrói, de uma forma geral, o ambiente onde a gente está situado. Quando a gente estiver auto-integrado e holo-integrado, integrado com um todo, a gente vai estar se respeitando, respeitando o outro e respeitando o ambiente onde a gente está inserido. Mas, por enquanto, essas compartimentalizações, desculpem o termo, mas é só para a gente ir se entendendo, ela existe. Essa camada superficial, né, que eu mesmo conheço como sendo Gerardo, e fui apresentado a vocês como sendo Gerardo, é só uma instância da totalidade do meu ser. Assim como o Henrique, né, a Lúcia, cada um aqui, com o nome que tem, a personalidade com que se apresenta para si e para os demais, é somente uma pequeníssima parte. O Gerardo só vive uma vez. Gerardo não teve outras vidas. Agora, a totalidade do meu ser já teve inúmeras existências e vai ter muitas mais pela frente. E em cada existência assumiu uma personalidade e um nome diferente do atual, porém com uma linha psicológica, né, que se a gente conhecer essas vidas anteriores, a gente vai observar que há uma linha psicológica entre os diferentes personagens que o ser, a totalidade do ser, se apresentou no plano físico. Por que é que eu estou dizendo isso? O Gerardo, né, e isso foi uma das dificuldades para eu poder acreditar em reencarnação. O Gerardo, ele não é eterno. A individualidade é. Mas o Gerardo, depois da morte física, ele pode até permanecer. Esse contexto de personalidade durante algum tempo. Né? Mas, com a permanência no plano espiritual, as memórias de vidas passadas vão aflorando e, com esse afloramento, elas se imiscuem no contexto daquilo que é o Gerardo, e o Gerardo não é mais do jeito como ele era no plano físico. E pode, inclusive, não querer mais se apresentar no próprio plano espiritual com esta forma de agora. Pode ser uma outra, ou pode ser esta aqui. Agora, se eu vier numa reunião mediúnica, para que me reconheçam, se forem pessoas que me conheceram ou que viram uma fotografia minha, eu posso compor
a minha aparência para me tornar reconhecível por aqueles dali ou pelos meus familiares, caso eu consiga me apresentar a eles. Isso aí é muito importante a gente poder entender. Sendo gerado personalidade, persona, a parte mais superficial, tem outras instâncias psíquicas. Lá dentro pode ter áreas, eu vou falar agora das mal resolvidas, porque tem as bem resolvidas. Mas as bem resolvidas não geram dificuldades nem necessidade de reformulação. Né? Aquilo que a gente aprendeu e tornou-se uma conquista, isso integra a totalidade do ser. Aquilo que a gente não conseguiu resolver, ou aquilo que ficou em aberto, fica encapsulado numa área do inconsciente. E o inconsciente não é só o atual. O inconsciente é vasto. Compõe todas as existências que a gente já viveu. Então, lá dentro da gente, pode ter algo, uma instância, um personagem com algo não resolvido. E alguma vida lá para trás no tempo. E isso daí pode também compor parte da tarefa que eu vim cumprir aqui no plano físico, que todos viemos. Quando a gente reencarna, a gente estabelece um propósito de vida. O que é que a gente vem aprender? Que coisas a gente vem resgatar? O que é que a gente quer modificar na forma da gente pensar, de ser, de funcionar e de viver, para que a gente progrida. Né? Então, a gente estabelece essa programação. Essa programação tem a ver com algumas vidas anteriores, não com todas. Não com tudo aquilo que a gente precisa equacionar, mas com algumas existências anteriores. Então, aquilo compõe uma linha de trabalho, e essa linha de trabalho, onde é que ela vai estar inscrita? Na personalidade atual. Quando a gente, lá no plano espiritual, escolhe pai e mãe, a gente escolhe de acordo com aquilo que a gente pretende trabalhar aqui e sabendo que a personalidade daqueles que a gente escolheu para serem nossos pais vão auxiliar na composição da personalidade nova, que nos caracterizará durante a nova existência. Tá? Então, isso, aqueles pais têm uma ligação com esse passado que a gente precisa resolver, instâncias do passado que estão inscritas no campo da nossa memória espiritual, e resolvendo isso, a gente vai progredir. Porque enquanto a gente não resolve o que está em aberto, a gente fica como que preso a núcleos que estão no nosso inconsciente, presos a pessoas com as quais nós vivemos aquelas situações e aqueles dramas. Então, tudo isso é pensado antes da reencarnação. E aí a gente reencarna na convivência com pai e mãe, pelos padrões de personalidade deles, o que eles já conquistaram e as dificuldades que eles ainda possuem, vão sendo mobilizadas instâncias do nosso ser que comporão a nova personalidade, e, portanto, um novo ego. Né? Para que isso seja feito, todas as memórias anteriores, durante a preparação, e quando a gente se acopla ao zigoto, ao ovo formado, melhor dizendo, né? São rechaçadas lá para o inconsciente, para que o novo ego seja formado. Senão a gente repetiria tudo. O pessoal diz, se eu lembrasse, eu não faria de novo. É o contrário. Se a gente lembra, a gente repete.
e repete quase do mesmo jeito. Sem a gente lembrar ainda, repete. Né? Porque é que tem que formar um novo ego, para que a gente tenha a oportunidade de se reformular. Então, veja bem, é constituído um novo ego, gerado. Né? Mas lá dentro, no inconsciente, se eu tive algo da infância que ficou mal resolvido, isso está lá como foi. E colaborou para o desenvolvimento da personalidade. Aquilo fica lá. Eu, adulto, não tenho nem lembrança daquilo ali, né? Porque as experiências subsequentes forçaram aquele material a ir para o interior da mente, para o inconsciente. E, portanto, está lá guardado. Né? Eu não lembro, mas tem filamentos de ligação com o consciente, com aquilo que se chama gerado. E, de vez em quando, isso, quando é tocado por algo interno ou por algo de fora, vem à tona. Pode vir à tona sobre modos de funcionar. Né? Tem autores que chamam isso a criança magoada e ferida. Freud chamou de a libido não desenvolvida. Libido aqui não necessariamente ligada a sexo, mas energia psíquica. Uma parte da energia psíquica que não se desenvolveu, ficou aprisionada numa experiência traumática lá da infância. E aí, quando vem à tona, aquilo dali é tocado e se abre, toma conta do ego. Então, o ego adulto de hoje age movido por uma instância infantil. É por isso que a gente briga tanto, às vezes, uns com os outros. É por isso que os cônjuges discutem, por isso que as pessoas se engalfinham, as pessoas se aborrecem quando são contraditadas, porque tem uma parte lá dentro, não desenvolvida, que tem a ver com infância, tem a ver com nossa estrutura espiritual. Então, essas camadas, elas se conectam. Elas têm um sistema de comunicação entre elas. Agora, eu estou falando daquelas mal resolvidas, mas tem outras bem resolvidas. A gente teve vidas que foram mais tranquilas, outras que foram mais aperreadas. Né? A gente teve vidas que a gente fez conquistas muito importantes e teve algumas que a gente meteu muitos pés pelas mãos e deixou muita coisa para ser resolvida mais adiante. Né? Mas a gente tem um núcleo central, uma essência. Essa essência, os orientais, eles chamam de o ovo divino. É o núcleo. O que é esse núcleo? Se a gente pegar Jesus, lá no Evangelho, quando perguntaram para ele onde estava o reino de Deus, ele apontou para a pessoa que estava perguntando e disse, está dentro de você. Né? Então, essa essência é esse núcleo, esse reino de Deus. É a parte de nós, a parte de nós que detém toda a informação do nosso processo evolutivo. E é dessa parte que tudo mais, pelas experiências, nas inúmeras existências, seja aqui no físico, seja no físico, foi desabrochando o ser consciente, né? Para que um dia esse ser consciente, além de consciente, ele se torne lúcido, né? Com consciência cada vez mais ampliada de si mesmo. Então, um processo evolutivo para o qual as experiências que a gente vive são muito importantes. Então, vamos imaginar o seguinte, lá dentro de mim, eu tenho algo aberto, não resolvido, que é uma estrutura solicitando resolução. Aí, o que é que acontece? Essa estrutura lá dentro, a partir do inconsciente,
me impulsiona a repetir a situação que a gerou. Isso é para que a gente novamente? Não. É para que a gente resolva. Mas como a gente não tem consciência disso e a gente ainda é movido por forças egóicas, a gente continua tentando dominar a situação e obter aquilo que pensa que é melhor. E, normalmente, o que é que o ego pensa que é melhor? Aquilo que dá segurança, está ligado a conforto, está ligado à sobrevivência. Então, por conta disso, quando essa instância que está no inconsciente vem à tona e leva a gente a repetir, boa parte das vezes, a gente não repete exatamente como foi. Mas a gente repete de forma que não resulta num aprendizado e, portanto, na não resolução daquele núcleo, daquele nódulo que precisa ser resolvido. E aí a gente vai novamente. Se vocês observarem, para isso ficar um pouco mais claro, por exemplo, no casamento, né, a gente tende a se casar com pessoas que têm algo, se parecem de alguma forma, ou com o pai ou com a mãe da gente. Já observaram isso? São muito parecidos. Mas não é parecido de ser igual. Tem comportamentos, maneira de pensar, que tem alguma coisa, ou do pai ou da mãe da gente. Principalmente com aquele que a gente teve algo em aberto, que a gente não resolveu. Por que é que isso ocorre? Porque sem a gente saber, essa parte do inconsciente mal resolvido manda pipes ou feromônios, né, espirituais que fazem com que a gente se encontre com alguém que esteja naquela faixa de aprendizado e de necessidade semelhante à da gente, para que a gente possa, em conjunto com essa pessoa, repetir situações para resolvê-la. Quando a gente consegue resolver, a gente dá um passo para frente e o relacionamento melhora cada vez mais. Quando a gente não consegue resolver, fica uma coisa meio estranha. Há momentos que é bom e há outros que é muito difícil, porque a gente termina caindo em situações que não são muito agradáveis. Não é? Então, como existem essas diferentes instâncias no meu ser, adivinhe quem é que tem que administrar esse condomínio? É a parte mais superficial, é o ego. É aquilo que recebeu o nome de gerar. Né? Essa é a parte que tem que aprender a administrar. E aí a gente indo lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? o Kardec ele fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende no sentido de domar suas más inclinações. O que são más inclinações? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pode ser algo muito grave ou pode ser algo muito simples, mas é o que nos afasta de Deus. E o que é que nos aproxima de Deus? Né? A gente buscar o autoconhecimento para que a gente funcione internamente de forma mais ajustada e, portanto, a gente consiga se relacionar com o nosso próximo, principalmente o mais próximo, os mais próximos, de forma mais ajustada. Quando a gente vai conquistando isso, a gente está operando em nós aquilo que Jesus dizia cada vez que curava alguém. Ele curava e aí ele dizia: vai e não peques mais. O que é não pecar mais? Não repita aquilo que te conduziu a esse estado de sofrimento. Então, aí a pessoa saiu da crise. Então, veja, tempo de semeadura.
tempo de colheita. O tempo de semeadura, eu estou aprendendo, eu estou reforçando, eu estou me conhecendo, eu estou me desenvolvendo naquilo que se chama de resiliência, que é a habilidade de transformar sofrimento, obstáculo, dor em crescimento interior, para que, quando chegar o período da colheita, das crises, eu possa fazer o que deve ser feito no sentido de aproveitá-la. Né? E aí é onde entram a fé e a esperança. Né? Ou seja, eu tendo consciência que a crise é um momento importante, eu posso me abrir ao aprendizado. Mas aí tem alguns fatores que são fundamentais. Quando a gente sofre, o que é que a gente mais quer? Se livrar do sofrimento, não é? Esse sofrimento pode ser interno ou ele pode ser externo, na relação com o mundo externo. Né? Um sofrimento que é só meu, eu com os meus pensamentos. Eu atendo pessoas que me dizem, eu não aguento meus pensamentos. Não aguento. Esse eu posso falar, porque não é daqui do Brasil. Ele é da Itália, eu atendo online. Né? E ele me diz, eu não aguento meus pensamentos. São pensamentos obsessivos. São pensamentos obsessivos. Ou seja, ele sofre por conta do próprio pensamento. E muitas vezes a gente sofre por conta da relação com algum familiar. Então, tem crises que são internas e tem crises que têm a ver também com o externo. As internas estão relacionadas com a minha relação comigo mesmo e com a vida. As externas têm a ver com a minha relação com alguém, mas também com a minha relação comigo mesmo e com a vida. E aí, nesse sentido, o que é que a crise representa? Uma mensagem. Ela apresenta para a gente aquilo que a gente precisa modificar. Vamos pegar também uma coisa muito simples. Se eu estou no trânsito e alguém comete uma barbeiragem grande, tá? Isso aconteceu quando eu vinha para cá. Uma barbeiragem grande. Pelo menos no meu ponto de vista, foi ele que cometeu. Talvez, no ponto de vista dele, fui eu que cometi a barbeiragem. Então, comete uma barbeiragem grande. Eu diminui a marcha do carro, fiquei olhando. E ainda veio o pensamento, esse carro precisa de uma camada de pau para poder aprender. E aí respirei fundo e continuei. Mas isso mostra o que vem de lá de dentro, não mostra? Mostra. Mostra o que vem de lá de dentro. Ou seja, aquilo que eu ainda preciso trabalhar, que a gente precisa trabalhar. Vamos pegar uma doença. Vem uma doença. E aquela doença tem uma certa gravidade. E aí eu entro em desespero com aquilo. Começo a rezar, pedindo a Deus que me livre daquilo. E aí, se eu fico bom, eu acredito que Deus me livrou. Se eu não fico bom, eu fico meio chateado com ele. Mas como não é bom ficar chateado com Deus, porque a coisa pode piorar, eu desfaço. Né? Eu desfaço. E aí muita gente desfaça, fica com raiva da vida. Não é de Deus. Mas vida e Deus é a mesma coisa. Vida e Deus é a mesma coisa. Eu, você, vida, Deus, tudo é a mesma coisa. E aí eu não estou dizendo nada com relação ao panteísmo, né? Mas é a mesma coisa. Se eu estou com raiva da vida, eu estou com raiva de Deus e de mim. Se eu estou de bem com a vida, eu estou de bem comigo e com Deus, obviamente. Né? Então, veja bem, são coisas pequenas essa que eu comentei aqui, mas levam a gente
a perceber, se a gente tiver abertura, como é que a gente está. Então, o que é importante relacionado com a crise, com a dor, com o sofrimento? Eu não tentar me livrar. Parece estranho isso, parece? Eu não tentar me livrar não significa eu querer ficar e também não significa eu não fazer nada para aquilo. Significa eu acolher o sofrimento me perguntando o que é que isso quer me dizer. O que é que isso quer que eu aprenda? Por exemplo, pensamento. O rapaz lá da Itália, ele sofre com os pensamentos. E ele está começando a primeira tarefa do psicoterapeuta é tirar a esperança da pessoa. Né? Que ela vai se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Parece também estranho isso, né? Enquanto a pessoa tem esperança que ela vai se livrar, ela fica fazendo um movimento que intensifica o sofrimento. E aí, da vez passada, eu disse para vocês que o inconsciente não conhece o não. Quando eu rejeito, eu tento me livrar, eu digo que não quero, fica mais forte. Fica mais forte. Então, o processo é o contrário, é acolhimento. Acolhimento não significa gostar daquilo. Significa aquilo está presente. Qual o significado? O que é que a vida, Deus, o que é que o meu inconsciente quer que eu aprenda através disso? Por exemplo, se você tem uma empresa e ela está mal, o que é que você faz? Você vai ficar repetindo isso, não era para estar assim, isso não era para estar assim, vai continuar piorando, não vai? Aí, se você não consegue resolver, você contrata uma empresa de consultoria para vasculhar a sua empresa, para identificar os fatores que estão levando aquele rendimento ruim ao prejuízo. E aí a empresa vem, vai vasculhar tudo, e aí incomoda os diferentes setores, né? Porque vai entrar na intimidade profissional do trabalho de cada setor, de cada funcionário. E no final a empresa diz, é isso que precisa ser feito. Se você fizer, provavelmente sua empresa vai começar a sair daquela dificuldade. Vamos para o campo pessoal. Os pensamentos ruins, obsessivos. Se eu fico dizendo, eu não quero isso, eu reforço. Porque o que é que mantém o pensamento se repetindo? Ele é meu. E geralmente o pessoal diz, eu não quero pensar isso não é meu. Não importa se o pensamento começou vindo de dentro de mim ou se ele veio soprado, né, por alguém. Se eu acolho, é meu. A partir dali, eu vou ter que lidar com ele. Porque mesmo que ele tenha sido soprado e eu já estou sofrendo com aquele pensamento, com aquela crença falsa, né, e o espírito, por exemplo, for afastado, o pensamento não vai cessar. Eu vou ter que continuar me trabalhando. Então, ele é meu. O outro fator, quando pensamentos assim tomam força, eles vieram de lá de dentro, de áreas do meu inconsciente. E aquele pensamento que são padrões que hoje eu não quero mais, já foram muito presentes no meu modo de pensar, funcionar e agir na vida. Por exemplo, eu atendi um homem há muito tempo atrás que ele dizia, eu sou uma pessoa pacífica, mas vem pensamento para matar pessoas. Para matar pessoas. Aí vocês poderiam dizer, são espíritos insuflando. Não era. Vinham de dentro dele. Depois, no trabalho psicoterápico, ele terminou descobrindo que ele teve vidas em que ele foi, inclusive, matador de aluguel. Ou seja, aquilo fez parte da vida dele no passado, e estavam lá dentro. E hoje vieram
que é que a gente vê nos livros de André Luiz relacionado com pessoas suicidas? No livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Aquele que se suicidou numa vida passada, ele se trabalha para não repetir isso. Mas ele vai ter que lidar com o pensamento, o impulso que vem de dentro, para fazer diferente. É o plano espiritual que instala aquele impulso? Não. Como ele fez uma vez, e para fazer, ele pensou durante longo tempo, criou um condicionamento. E aí, esse condicionamento, ele muitas vezes precisa de vidas para se extinguir. Muitas vezes. Às vezes, com uma vida só se extingue, né? O sujeito resolve aquilo. Mas outras vezes não, precisa de vidas. Então, o que é que o rapaz lá do pensamento obsessivo precisa fazer? Primeira coisa, aceitar que os tem. Aceitar que fazem parte dele mesmo. Se relacionar com os pensamentos de forma amigável. Eu vou pedir Vem cá, o Belmiro aí é forte, né? Aí ele pode fazer isso aqui comigo. Ele vai segurar a minha mão e não vai deixar que eu me solte. Eu vou tentar me soltar aqui. E eu fico ele não solta, eu quero entrar, sair daqui, deixar isso. E eu estou aqui tentando me livrar. Me dá um abraço. Parece fácil, não parece? Mas até eu compreender que não adianta brigar com o pensamento, não adianta brigar com aquele impulso que eu não gosto mais, com aquela minha característica que eu já gostaria de ter me livrado, pode demorar muito tempo. Né? Quando eu começo a aceitar que aquilo faz parte de mim, mas não sou eu por inteiro, é só uma parte. Eu sou muito mais do que aquilo. Então, quando eu compreendo isso, essas outras instâncias que querem algo diferente daquela outra, elas se fortalecem. E aí elas são capazes de se virar e dizer, venha, né? Venha conosco, vamos aprender juntos. O que é que você quer me dizer? O que é que você quer que eu aprenda? Então, quando a gente faz isso, acaba a briga, acaba a guerra mental, a guerra emocional, a guerra interior. E aí, com isso, vem um alívio. Os pensamentos não passaram por fundo do mesmo jeito. Mas eu agora estou aprendendo a observá-los como se eu estivesse de fora. Eles já não me incomodam tanto, e vai chegar o dia que não me incomodarão mais. A partir do momento que não me incomodam mais, vão perdendo força. E a energia daquela parte que detinha aqueles pensamentos, que sou eu também, vai sendo transferida para a totalidade do ser, até a sua completa resolução. E depois de algum tempo, eu vou estar muito diferente. Tá? Então, cada vez que aquele pensamento vem, é uma crise. Se eu acolho, a crise não se intensifica. Ela vai diminuindo, se atenuando. O que é que a crise, nesse sentido? É quando eu crio obstáculos a uma mudança que precisa ser feita. A crise não tem que ocorrer. Ela ocorre porque, de uma forma geral, nós, enquanto indivíduos, sociedades, criamos obstáculos para a mudança. Então, se eu fico pensando a mesma coisa, eu gero um padrão repetitivo que, com o tempo,
vai caracterizar uma modalidade de comportamento meu. Vai estar inscrito no meu comportamento, porque eu fui pensando aquilo dali. Se eu ajo de determinada forma, aquilo da mesma maneira. E aí, se é algo inadequado, vai gerando energia disfuncional, até que o acúmulo dessa energia, o sistema não suportando mais, tende a estourar, de alguma maneira, que é para se manter vivo. E aí é a crise. Né? Se eu entender isso e começar a cuidar nas pequenas coisas, nos pensamentos, nas emoções, ou seja, quando o sujeito faz a barbeirada e vem uma contração, e eu paro para sentir, observar quais os pensamentos, qual a vontade, eu vou perceber que aquilo faz parte de mim. O outro lá, que fez a barbeiragem, eu já esqueci. Né? Depois, já esqueci, porque agora o cuidado é comigo. Aquilo que aconteceu me ajuda a perceber uma parte de mim que precisa ser acolhida e resolvida. Então, crise ocorre na imensa maioria das vezes, se não todas as vezes, quando a gente está obstaculando um processo de mudança que precisa ser realizado. E aí pode vir, sob a forma orgânica, processos patológicos orgânicos, pode vir sob a forma emocional, pode vir sob a forma familiar, social, e se for coletiva, né, uma comunidade inteira, isso pode ocorrer. A gente vem num tempo, por exemplo, como planeta, que a gente está liberando material que ficou contido por muito tempo. Vocês imaginem, a gente passou um tempão contendo sexo. Um tempão. E aí a gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que eu estou dizendo, a primeira foi mais Europa mesmo. A segunda já abrangeu uma parte maior do planeta. Mas, de qualquer maneira, foi uma convulsão que abalou muito as estruturas psíquicas e sociais do planeta. Mais de 60 milhões de pessoas morreram em sofrimento na Segunda Guerra Mundial. É muita gente. Esse pessoal, depois de algum tempo, começou a voltar para cá. Tá? Começou a reencarnar. E uma quantidade enorme ainda estava muito traumatizada com a guerra. Ou não queria mais aquilo. Queria paz e amor. E aí surge o movimento hippie. Né? Final da década de 50, início da década de 60, o movimento hippie. Tudo paz e amor. Mas paz e amor sem muita responsabilidade. Sem muita responsabilidade, mas paz e amor veio como consequência. Com essa turma daí, veio também muitos espíritos que se encontravam nas faixas de sofrimento do plano espiritual e muito relacionado com sexo. E aí foram tendo a oportunidade, porque a transição, gente, não começou agora, não. Na época de Kardec, os espíritos já falavam que a transição estava começando. Na época de Kardec, a gente encontra isso em diferentes trechos da codificação kardeciana. Então, já tem um tempo. E aí esses espíritos começaram a reencarnar. E aí a gente vê a liberação sexual, né? Toda uma série de movimentos que, obviamente, no início, não é equilibrado, não tem como ser. Né? A gente vê no trabalho em psicoterapia uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, a gente vai trabalhando, e a pessoa consegue superar. Olha, é tanto não que sai. Né?
que o povo em volta da família, amigos, ficam com raiva da pessoa. Aí depois ela vai modulando aquilo dali. Por que é que ela vai com tanto não? Porque ela passou muito tempo contida, sem dizer não, só dizendo sim. E aí a menor coisa ela diz não, 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 não. E depois modula. Então é isso que foi ocorrendo e é isso que ainda está ocorrendo. Vocês vejam no processo educacional, pais rígidos, década de 50, década de 60, ainda um tanto rígidos. E aí aqueles que vieram, né, com o desejo de maior liberdade, queriam fazer diferente dos pais, deixaram os filhos livres. E começaram a dar tudo o que podiam para os filhos. E aí vem as gerações daqueles que não aguentam frustração, crises. Mas não faz parte do processo de aprendizado da gente, né? Faz. Para que a gente se reveja, para que a gente se reformule. Deixa eu perguntar uma coisa que eu perguntei da vez passada. Quando tudo está indo bem, mais ou menos do jeito que a gente acha que deve ser, quando nada está acontecendo, que chama muita atenção da gente, a gente para pensar na vida, fique sentado quem acha que a gente não para. Não para não, gente. Pouco até a gente pensa em Deus. A gente faz as orações que a gente está habituado, mas a conexão não é muito forte. Mas ocorre algo que não é o que a gente queria. O católico vai logo para o terço. O espírita recorre à Bezerra de Menezes. Né? Ou algum outro espírita já falecido, mais conhecido. Para quê? Para que resolvam aquilo dali, para que aquela fase ruim cesse. Né? Mas essas fases são as melhores para o processo evolutivo, porque é quando a gente reflete, quando a gente se volta para Deus e quando a gente busca, pelo menos uma parte, aquilo que pode colaborar para a gente sair daquilo e a gente se melhorar também. Agora, quando a gente já entende que crise é mensagem, que ela tem a ver com algo que a gente precisa mudar, os espíritos também dizem, todo sofrimento, toda dor tem a ver com um funcionamento inadequado daquele que sofre. Tem dores que não. Tem dores que têm a ver com um processo de mudança em nível evolutivo. Mas quem sofre essas dores não reclama, não se queixa e entende o que está acontecendo. Eu estou falando das outras dores que são a maioria. Então, normalmente, sofrimento, dor, tem a ver com algo que a gente precisa corrigir. Mas não é fácil a gente poder perceber isso, porque o movimento da gente ainda é instintivo, no sentido da gente sair da área do desconforto para retomar a zona de conforto, sem pensar, apenas sair. E o convite, Jesus, se vocês lerem o Novo Testamento, Jesus, o que é que ele mais fala? Eu não vim, né, trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aquele que me segue vai ter que ser, não é bem assim, não, é mais ou menos isso. Mas vocês podem ir lá nos evangelhos, vocês vão ver. Jesus o tempo todo está dizendo, aquele que me segue vai precisar ser forte, porque terá que suportar muitas dores e muitas aflições. Por que ele dizia isso? Aquele que me segue. Quem é que segue Jesus? Aquele que já tem realmente consciência, que está num processo evolutivo, que busca se conhecer e busca sinceramente se perceber como é por dentro, né? Naquilo que tem de bom e naquilo que precisa ser modificado. Então, sim, sim, não, não, seja o teu falar.
Ou seja, desenvolver essa sinceridade da gente para com a gente mesmo. Com o outro, né, a gente pode até ser razoavelmente sincero. Mas a gente precisa de um nível, de um refinamento da sinceridade para quando a gente estiver com raiva, entender que o problema é da gente. E aquela raiva está mostrando, apontando algo na estrutura psíquica da gente que a gente precisa conhecer para aprender a modificar. Se a gente entender isso, se a gente for fazendo isso, as crises, elas não vão chegando fortes, no ápice. Não vai se formar o abscesso, porque a gente não vai dar oportunidade para isso. Aconteceu algo, a gente já está refletindo, já está buscando aprender, já está buscando resolver internamente o que precisa ser resolvido. Aí uma pessoa um dia desse estava me perguntando, o que é que eu faço com o meu parente? Era um irmão. O meu irmão, isso já faz um tempo. Ele, por mais que eu faça, ele não muda. Ele continua funcionando do mesmo jeito. Já tentei de tudo. Na hora eu lembrei de uma fala do Chico Xavier, que alguém perguntou para ele exatamente isso. O que é que eu faço com o meu filho? Já tentei de tudo e ele não sai das drogas. Ele está se destruindo. Aí o Chico virou-se para essa pessoa e disse, se você já tentou de tudo, não há mais nada que você possa fazer, apenas ame. Ame. O que é que ele estava dizendo? Aceite o caminho de aprendizado que ele escolheu. Porque é um caminho de aprendizado. Vai levá-lo a evoluir mais adiante. Vai ser um caminho doloroso, mas vai levá-lo a evoluir também, quando ele tomar consciência. É um caminho de aprendizado e a gente não sabe o que é que levou aquela pessoa. Eu não sei se eu comentei isso da vez passada, mas para poder complementar isso e ficar mais claro, há muito tempo atrás, um paciente, ele me disse, Gerardo, ele tinha um quadro esquizofrênico crônico que começou aos 14 anos de idade e quando ele me falou isso, ele estava com 40 e pouco. Ele disse, Gerardo, eu entendo que você está fazendo um esforço enorme para me ajudar, mas você não vai conseguir. Eu disse, por quê, fulano? Porque a minha doença é o meu tratamento. E aí começou a delirar, mas aquele tempinho foi de lucidez. Né? E aquilo ficou gravado em mim. A minha doença é o meu tratamento. Isso tem uns 35 anos, ou 30, mais ou menos. Aí, uns 10 anos depois, numa mediúnica, uma mãe falando sobre o filho dela, que ainda estava encarnado e era alcoólatra, ela disse, hoje eu entendo. Quando essa mãe morreu, o filho era pequeno ainda, portanto, não era alcoólatra. Se tornou depois. E ela já havia dito que tentou ajudá-lo de toda forma. E aí, nessa reunião mediúnica, ela disse, hoje eu entendo que o caminho de aprendizado que o meu filho escolheu vai levá-lo a quebrar o orgulho e a vaidade. Quem é que vai pensar que um sujeito como alcoolista, né, muitas vezes na sarjeta, ele está num trabalho interno de quebrar o orgulho e vaidade. Aí, quando ela disse isso, eu me lembrei da frase do paciente. O estilo de personalidade dos dois, muito parecido. Nenhum dos dois pedia ajuda. Nenhum dos dois dizia que estava mal. Nenhum dos dois falava ou pedia desculpas pelo que fez. Todos os dois prepotentes, orgulhosos, arrogantes, apesar de parecerem trapos humanos. Todos os dois já faleceram. Então, ficou claro para mim o caminho de aprendizado. Qualquer caminho que a gente, consciente ou inconscientemente, escolha, é um caminho de aprendizado. Vai levar a gente a um aprendizado. E mais adiante no tempo, se for um caminho inadequado,
né, vai fazer com que a gente se reformule, né, e vá se tornando diferente. Agora, a gente não precisa entrar por esses caminhos tão dolorosos. Né? A gente, por escolha, pode entrar num processo de autoconhecimento e, tomando consciência, a gente aproveitar a crise daquele dia em que a gente está triste, a crise daquela semana em que tudo parecia, que a gente parecia pesado, a crise, né, daquela doença que a gente teve, a crise daquele familiar, né, que a gente entrou também, que agiu da forma não esperada. E a gente fazendo isso, acolhendo o processo, em lugar de ficar brigando com ele, né, tentando se livrar dele, porque boa parte das vezes, quando a gente quer que uma coisa se resolva logo, é porque a gente está sofrendo e a gente quer sair daquele sofrimento. Né? Então, quando a gente acolhe aquilo que está acontecendo, a dor, o sofrimento diminui e diminui. E a mente vai se abrindo para uma percepção mais profunda e correta da situação e do nosso funcionamento. E a gente vai aprendendo sobre a gente. E a gente vai abrindo campo para que instâncias mais desenvolvidas da gente tomem conta. E a vida vai realmente se tornando mais leve. Não fica mais leve porque os problemas desapareceram, porque as dificuldades foram todas resolvidas. Não é nada disso. A vida continua funcionando do mesmo jeito, mas a gente está se modificando. A conexão da gente com a vida está se ampliando. Quando eu me abro para o acolhimento de tudo que há dentro de mim, de todas as experiências, eu estou dizendo, Deus, obrigado pela oportunidade de aprendizado. Ajuda-me para que eu me abra, né, para o meu próprio esclarecimento e que esta situação, seja interna ou externa, me auxilie a me conhecer cada vez mais profundamente. E aí eu vou estar fazendo aquilo que Jesus nos orientou, né? Que é aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, se eu for persistente no meu processo de aprendizado, me colocando disponível para os recomeços necessários, eu estarei aprendendo cada vez mais. E a outra frase dele, buscai a verdade e a verdade vos libertará. A verdade do meu mundo interno. Me perceber como eu realmente estou. Aquilo que eu tenho em termos de qualidade, aquilo que eu tenho em termos de defeito, que eu ainda preciso resolver, acolhendo com humildade, com desprendimento e com sinceridade. Eu vou estar fazendo aquilo que eu me propus, que nós nos propusemos quando estávamos no plano espiritual para vir para cá. Porque a vida ela está toda organizada para que a gente faça esse aprendizado. Tudo. Trabalho, estudo, escola, família, são instâncias de aprendizado que a gente precisa aprender a aproveitar de forma mais adequada. Né? E aí, dessa forma, a gente vai estar se integrando camada de superfície com as camadas mais profundas, conhecendo as diferentes instâncias do nosso ser, aprendendo a integrá-las, que não vamos fazer numa existência só, mas aprendendo a integrá-las. Né? E aí abrindo caminho para que ego, camadas de superfície, se conecte com a essência, com o núcleo do nosso ser, que é o reino de Deus dentro de nós. E na medida em que essa conexão se dá, a gente se abre para a conexão com o todo, com o universo, com o Deus transcendente. E, portanto,
aí a gente vai estar vivenciando pelo menos aquilo que Paulo já falava. Já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Ou seja, eu estou integrado com minha essência, com o reino de Deus que está dentro de mim. E eu vivo para Deus. Viver para Deus não é a gente viver uma vida excluída do mundo, ou uma vida somente, né, fazendo coisas em favelas, etc. Não, integrado com Deus, conectado com Deus, é onde a gente está, onde a gente estiver, a gente está aproveitando para se conhecer, para evoluir e para interagir de uma forma mais humana, mais coerente, congruente com aquilo que Jesus ensinou. E aí a gente vai estar realizando a tarefa. E aí qualquer crise será sempre um convite, né, para a observação, a autoobservação, para o aprendizado e para o crescimento interior. Então, que Jesus nos auxilie para que a gente trilhe esse caminho e a gente possa, de fato, né, realizá-lo no nosso mundo interno e, de alguma forma, dentro do que nos for possível, colaborar também para o progresso do mundo externo. Muita paz para todos nós. Bom, depois de tanto material para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente se melhorar, nosso agradecimento ao Gerardo. Muita coisa, Gerardo, muita informação, muitas bênçãos. E para finalizar a noite de hoje, nós gostaríamos que o irmão Rui Andrade proferisse a prece final. Rui, você poderia proferir a prece final? Meus irmãos, já nessa sintonia reflexiva que o tema nos traz, e a gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que zela da nossa caminhada, possamos, a partir daqui, trabalharmos em nós as necessidades de melhorar e de entender o rumo que daremos, portanto, nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, entendendo que Deus está em nós, que a evolução é preciso, que é preciso mudar. Colocamos a Jesus forças para podermos caminhar com Ele, fazendo parte da sua seara. Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares, nos conduz em paz, hoje, agora e sempre, que assim seja. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, em uma parceria com a TV União Espírita de Maceió, agradece a todos pela participação. Técnicos responsáveis pela transmissão: canais parceiros: Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.